Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Hoje vamos para mais um vídeo desse quadro que, para minha surpresa, está tendo um ótimo feedback, que é o Pergunte ao Seu Sócio, onde vocês me fazem perguntas lá no Instagram ou aqui nos comentários do YouTube. Eu trago aqui mais detalhadas respostas para vocês, tá bom? Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo de finanças, eu peço que considere se inscrever aqui no canal, que, para minha surpresa, está crescendo muito. Muito obrigado a vocês todos que estão se inscrevendo aqui no canal, assistindo todos os conteúdos. Estamos chegando aí a 40 vídeos para você maratonar. Tem muito conteúdo, muita coisa bacana de várias empresas, análises completas que eu estou fazendo aqui todo domingo para saber como as empresas passam da crise. Então, muito obrigado e sem mais delongas, vamos entregar conteúdo aqui, né? Então, a primeira pergunta aqui, alguma dica para quem está começando agora? Eu tenho algumas aqui que vale para qualquer investidor. Se você tiver isso no seu conceito, no seu DNA de investidor, eu tenho certeza que você vai conseguir tomar decisões muito melhores e ter resultados muito melhores a longo prazo. A primeira delas é: comece devagar. O investidor que você é hoje é muito pior do que o investidor que você vai ser daqui 2, 3, 4, 5 anos. Os erros que eu cometi no passado, eu jamais cometeria eles novamente hoje. Mas no passado, a minha alocação ela não era tão grande, então o impacto desses erros não foi tão grande também. E por isso que você tem que começar devagar para ir crescendo sua carteira conforme a sua maturidade e conhecimento como investidor evolui junto com ela. Outra coisa, foque em valor, não em cotação. A cotação, ela reflete muitas coisas que estão fora do nosso controle. Ela reflete, por exemplo, a perspectiva do mercado quanto àquela empresa no futuro, seja ela positiva ou negativa, reflete o risco que aquela empresa está inserida no mercado global, no mercado nacional, no setor que está inserido, na regulamentação. Então são muitas coisas que alteram o preço de uma cotação. Quando você consegue enxergar o valor que aquela determinada empresa consegue gerar para o seu público, você fica muito mais tranquilo e você entende de fato o que eles estão fazendo. Outra coisa é você já começar certo. O patrimônio se constrói com conhecimento, estudo, constância e paciência. Ele se constrói no longo prazo. Não estou dizendo aqui que fazer trade é certo ou errado. Porém, para que você vai entrar em algo que 96% das pessoas têm prejuízo, que 3% das pessoas não conseguem sequer chegar a R$300 por mês e menos que 1% consegue de fato viver disso. E os que vivem, eles estudam muito, eles trabalham um tempo integral nisso, eles têm muitos anos de prática, eles têm muita experiência no mercado e esses sim acabam conseguindo viver de trade. Então não pense que você vai trabalhar 8 horas e 1 hora do seu almoço você vai conseguir fazer trade e ser de sucesso. Não posso dizer impossível, mas se eu pudesse eu diria, porque as chances são minúsculas, então foque no que dá certo. Bolsa de valores não te enriquece, isso é uma confusão global. A bolsa de valores ela potencializa o seu patrimônio, o que te enriquece é trabalhar e poupar. Se você tiver R$1 na bolsa e ele multiplicar por 10 mil, você tem 10 mil reais, você não está rico. Se você tiver R$1 milhão na bolsa e ele multiplicar por 10, você tem 10 milhões de reais. Entende? O que vai te fazer crescer na bolsa é o seu trabalho e o tanto que você poupa. Então a bolsa está lá só para potencializar o seu ganho, somente para isso. Outra coisa que eu foco muito é: o dinheiro ele é o meio, ele não é o fim. Não existe quando chegar lá, existe o caminho. Curta sempre a caminhada, investimento tem que ser saudável. Você tem que estar bem com seus investimentos, você tem que estar bem de saúde, você tem que estar curtindo a vida, você não tem que perder a cabeça e se estressar com o investimento. Se você está fazendo isso, você já está fazendo errado. Constância, disciplina e acertar o ativo vai te levar mais longe do que você acertar a melhor barganha do mundo. Porque quando você acertar a barganha, ela vai estar num momento péssimo, ela vai estar dando prejuízo. Aí o que vai acontecer? Ela vai de 10 centavos para R$1. Você, opa, 10 vezes o meu capital, tá ótimo. Você nunca vai fazer igual a Magazine Luiza. Você nunca vai pegar a Magazine Luiza que estava dando prejuízo a 13 centavos e vai esperar ela chegar agora em R$70. Você não vai fazer isso, tira isso da sua cabeça, tá? Porque na primeira de 13 centavos para R$2 você já ia vender e você não ia ficar rico. Então não dá para ficar rico assim com essas empresas super desvalorizadas, tá? A gente não tem estômago, não tem emocional e nem entendimento para saber como que ela vai sair de 13 centavos para R$70. E a última dica, nunca se esqueça que ações são muito mais do que 4 letras e um número. Elas são empresas, elas são organismos vivos, tem pessoas trabalhando, tem pessoas motivadas, desmotivadas, tristes e alegres, de muito conhecimento, de médio conhecimento, inspiradas, não inspiradas, então são pessoas que estão lá e elas que vão construir o negócio. Nunca se esqueça disso. Vamos para a próxima pergunta aqui: HME ou Valuation? HME é a hipótese dos mercados eficientes, que diz basicamente que o mercado ele é eficiente ao precificar os ativos. E como que funciona isso na prática, tá? Essa teoria ela diz o seguinte: o mercado não é 100% eficiente 100% do tempo. Ponto. Grava isso. Porque aí começa um paradoxo. Se o mercado é eficiente,
não tem por que eu ficar procurando brechas de comprar mais barato e vender mais caro. Portanto, não tem ninguém procurando essas brechas. Se não tem ninguém procurando essas brechas, ele se torna ineficiente. Por isso que existe um intervalo em que sim, ele vai ser ineficiente. Mas a questão não é se ele é eficiente ou não. A questão é se vale a pena você buscar essas ineficiências. Existem grandes distorções no mercado, grandes oportunidades? Sim. Mas de uma maneira geral, o mercado ele está sempre precificando determinado risco. Sempre. Grava isso. Quando você acredita nisso, isso é libertador. E não sou eu falando, são estudos dizendo isso. E quando você entende isso, você fica muito tranquilo para todas as distorções do mercado. Por quê? Se determinado ativo ele está mais barato, alguma coisa está acontecendo. Ele está com risco regulatório, ele está com risco nacional, ele está com risco global, ele está com algum risco que a gente desconhece ou já alguma previsão cravada que ele vai reduzir seus lucros, alguma coisa está acontecendo com aquele ativo sempre, salvo raras exceções. E como eu disse, não é 100% do tempo que o mercado é 100% eficiente. Por exemplo, quando veio essa crise, é óbvio que o mercado ele simplesmente jogou lá embaixo e a gente estava às cegas, a gente não conseguia de fato estimar quanto que seria o prejuízo, qual o tamanho do impacto que seria essa crise. A gente não conseguia, ninguém conseguia. Portanto, gerou sim distorções, mas podia ser para cima ou para baixo, a gente não sabe. Já que o mercado não sabia como precificar, ninguém sabia como precificar, quando descobrissem podia ser para cima ou para baixo. Ou seja, existia um risco naquele momento de compra. Por isso que eu respeito muito quem tem uma estratégia de ter um caixa de oportunidades, esperando eventuais grandes distorções que o mercado possa ter. Agora, depois disso, você erguer uma medalha de ouro e dizer consegui, isso é muita irresponsabilidade, porque não é você que consegue, é o mercado que precifica. Sim, historicamente a economia tende sempre a voltar, mas cuidado também, a Venezuela não voltou, o Brasil pode não voltar. Então sempre tome cuidado com essas verdades do mercado. Tome a sua própria conclusão do que é melhor, ter caixa de oportunidade ou não. Para mim, caixa de oportunidade pode ser bom, mas também pode ser um gerador de estresse. Você tem um caixa de oportunidade lá, daí a bolsa estava 120, veio o carnaval, caiu para 88, todo mundo comprou, feito uns loucos e não era grande oportunidade, né? A bolsa ainda desceu para 50 e pouco, 60, não me recordo agora. Então, na minha opinião, é um gerador de estresse, de frustração. Eu prefiro ficar de fora, mas eu respeito quem tem essa estratégia de investimento. E por último, como diversificar sem pulverizar? Existe essa bullshit máxima do mercado em que você compra vários ativos e na verdade você está pulverizando a sua carteira. Eu já vou explicar como que você tem que diversificar. São 3 escalas. Mas o fato de você investir em 2, 3, 4 empresas de saúde, ou 2, 3, 4 empresas do setor alimentício, não significa que você está pulverizando a sua carteira. Muito pelo contrário, é ótimo que você tenha o máximo de ativos possíveis e se você quiser entrar em diferentes cases, não tem problema nenhum. Não tem sentido você achar 3 ativos ótimos de um determinado setor e não investir nos 3. Eles são empresas diferentes, são organismos diferentes, é um corpo de funcionário diferente, são ideias aleatórias, então é completamente plausível de você investir em 3, 4 empresas do mesmo setor. Porém, os 3 níveis de diversificação que você tem que ter na sua carteira para sim você estar diversificado, a primeira é geográfica, você tem que ter algo no Brasil e algo pelo menos nos Estados Unidos. Sempre repito isso, a Venezuela em 1990 era uma das maiores potências da América Latina. E hoje ela está falida. Ninguém sabe se o Brasil ele pode falir um dia também. Está fora do nosso controle, mas está dentro do nosso controle poder diversificar facilmente no exterior. O segundo grau de diversificação são os tipos de investimentos. Então você pode ter em ações estrangeiras, fundo de investimento imobiliário, REITs, que são os primos aí dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, renda fixa, seja aqui, seja uma renda fixa em bonds lá nos Estados Unidos. E por último, a última escala que você vai diversificar são nos setores de cada um. Você vai investir num fundo imobiliário, preste atenção para diversificar entre lajes corporativas, logística, shoppings, hospitais, agências. Eu tenho uma opinião sobre fundos de investimentos, que eu vou deixar o card aqui em cima, como que eu invisto em fundos de investimento imobiliário, mas tente sempre diversificar dentro dos setores. Nas ações a mesma coisa, setor alimentício, de elétrica, financeiro, de saúde, de varejo, tenta dar uma diversificada lá dentro também. As ações estrangeiras e os REITs também seguem aí a mesma linha. Renda fixa, tente colocar alguma coisa no tesouro direto, para vencimento longo, para vencimento curto, indexado à inflação, indexado ao CDI. Tente sempre diversificar ao máximo, mas não se iniba em investir em várias do mesmo setor, contanto que a visão macro da sua carteira esteja diversificada. Tá bom? Se curtiu esse vídeo, por favor, deixa eu curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu tempo disposto. Meu nome é Rodrigo Vicário, do canal Fala Sócio. A gente se vê no próximo vídeo.